Senta o dedo no like porque vem bomba aí e a gente vai mostrar para vocês exatamente a cronologia e o que está acontecendo. Moraes envia a Gilmar habeas corpus que tenta tirar Bolsonaro da papudinha. Moraes se declarou impedido no habeas corpus. O ministro Alexandre de Moraes se dá por impedido, ele nunca se deu por impedido. Passou para o Gilmar Mendes para lavar as mãos em relação ao Bolsonaro e não ser ele a tomar a decisão de colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Lula está apavorado. Moraes finalmente diz sim a pedido de Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira a entrega de refeições ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente custodiado na Papudinha. A decisão permite que 5 pessoas façam a entrega das marmitas, entre elas o irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O pedido foi apresentado pela defesa e pela família do ex-presidente, que alegaram a necessidade de uma dieta específica em razão dos problemas gástricos enfrentados por Bolsonaro. Conforme a determinação, caberá à administração penitenciária definir os horários das entregas e fiscalizar o conteúdo dos alimentos. Todos responsáveis pelas entregas deverão assinar um termo de responsabilidade detalhando o que será levado ao local. Moraes encaminha a Gilmar pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro. É isso mesmo. Um habeas corpus apresentado em favor do ex-presidente Bolsonaro será analisado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A remessa do pedido foi determinada nesta sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, que se declarou impedido de apreciar a solicitação por responder interinamente pela presidência da Corte durante o recesso do Judiciário. Na decisão, Moraes afirmou que, por ser a autoridade indicada como responsável pela análise das urgências do período, fica inviável a apreciação do pedido pela vice-presidência. O habeas corpus foi apresentado pelo advogado Paulo Carvalhosa, que não integra a defesa oficial de Bolsonaro, de acordo com o Metrópolis. O autor do habeas corpus solicita que o Conselho Federal de Medicina avalie o local de custódia e pede a possibilidade de cumprimento de prisão em regime domiciliar. Esta é a primeira vez que Moraes se declara impedido para julgar algo relacionado a Bolsonaro ou seu entorno. Senta o dedo no like porque vem bomba aí e a gente vai explicar tudo direitinho para vocês, beleza? Não sei se vocês estão sabendo, mas o ministro Alexandre de Moraes se deu por impedido num HC que foi impetrado no dia 13, por sinal, foi impetrado esse HC, dia 13, pelo advogado Carvalhosa. E a gente vai mostrar para vocês exatamente a cronologia e o que está acontecendo. Deixa eu mostrar primeiro, antes de mais nada, olha só isso aqui, ó. Eu quero trazer isso aqui. Notícia da Carta Capital, de hoje, 17 horas e 25 minutos. Moraes envia a Gilmar habeas corpus que tenta tirar Bolsonaro da papudinha. O autor não integra a defesa do ex-presidente, que cumpre pena por liderar a trama golpista. Vamos lá. O que você depreende dessa reportagem, quando você lê essa reportagem resumida da maneira como está aí? Não, Moraes se declarou impedido no habeas corpus. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Moraes, na realidade, é impedido em todo o processo. Se ele é a autoridade coatora, neste caso específico da manutenção do presidente Bolsonaro, em prisão, a gente vai mostrar aqui, não tem nada a ver com papudinha, diferente do texto que está falando aí. Se ele é a autoridade coatora, ele também é a autoridade coatora por ser vítima e relator no mesmo processo. Se ele se declarou impedido aqui, ele deveria ter se declarado por impedido anteriormente em todo o processo. E a gente vem falando para vocês há um bom tempo que esse impedimento do Moraes vai uma hora, mais cedo ou mais tarde, levar à nulidade do processo como um todo. Somente a declaração, não é que vai anular o processo já é nulo como um todo. Mas nesse caso em específico, a gente conseguiu aqui para vocês trazer a decisão do Moraes na íntegra. Eu vou baixar ela aqui, estou baixando a decisão dela na íntegra, que a imprensa ainda não tem, mas a gente já tem para mostrar para vocês. Vocês viram que eles têm uma parte da decisão que é a parte final.
mas eles não têm a decisão total. Então, agora eu mostro para vocês a decisão como um todo. Olha a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Habeas corpus 267425, Distrito Federal, relatora ministra Carmen Lúcia. Portanto, a relatoria não era do ministro Alexandre de Moraes. E por que foi parar nele? Quando é que foi protocolado esse habeas corpus? Aqui vocês conseguem verificar, né, o protocolo. Ó, aqui, documento assinado digitalmente. Mas não tem aqui a data específica, somente da decisão. Somente da decisão. Qual foi a data de interposição do protocolo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Então, o documento foi assinado digitalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não tem data aqui do protocolo. Vamos ver se daqui, na decisão dele, ele fala a respeito disso. Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalhosa, em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando como autoridade coatora o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E aqui vem, em linhas gerais, requer-se a que a fiscalização do Conselho Federal de Medicina se debruce a se constatar se no estabelecimento prisional onde o preso, o paciente, existem ou não existem condições adequadas para esse atendimento continuado, tanto médico quanto de equipes de saúde preparadas e multidisciplinares para este fim. B, que o paciente possa cumprir a sua pena pelo todo exposto nessa ação em regime domiciliar. E aqui vem a data. Em 13/1/2026, os autos foram distribuídos à relatoria da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Então eu volto aqui para vocês que o próprio Moraes cita a data da distribuição, ou seja, em que foi protocolado esse habeas corpus. Eu pergunto para vocês, não foi ontem que o Bolsonaro foi encaminhado para Papudinha? É importante que vocês acompanhem essa linha de raciocínio. Não foi na data de ontem que Jair Messias Bolsonaro foi encaminhado para Papudinha? Então, como é que o habeas corpus pode se tratar, como quer dizer a Carta Capital, do pedido de tirar o Bolsonaro da Papudinha? No dia 13, ninguém sabia que Bolsonaro ia ser levado para Papudinha. Mas calma que agora está o motivo dele ser levado para Papudinha. Vocês se lembram que o Moraes negou a vistoria do Conselho Federal de Medicina na Polícia Federal? O Conselho Federal de Medicina queria verificar as condições se eram adequadas ou não para Bolsonaro. E a gente vem falando que o Bolsonaro vinha sendo torturado na Polícia Federal esse tempo todo. O Moraes vai e dá uma decisão proibindo o Conselho de atuar enquanto Conselho. E de forma atabalhoada e de ofício, sem petição da Polícia Federal, sem petição do PGR, ele foi lá e de ofício, ele viu uma reportagem e proibiu. E essa proibição se deu antes da impetração do habeas corpus. Portanto, o habeas corpus foi impetrado para verificar as condições da Polícia Federal. Qual foi a artimanha que utilizou o ministro? Ele foi, obviamente, informado de que se impetraram um pedido de habeas corpus contra ele. Ele já havia assumido a presidência do Supremo, de forma interina no lugar do Fachin. O que ele fez? Fez uma transferência às pressas para Papudinha, porque o Conselho Federal de Medicina ia dar o atestado de insalubridade do Bolsonaro, ao que ele vinha sendo submetido. E as mentiras que o ministro vinha falando de que ele tinha todo o tratamento, assistência 24 horas. Isso iria ser atestado pelo Conselho Federal de Medicina. Entenderam? Então, o que ele fez na prática? Ele se antecipou à vinda do habeas corpus para ele, para que, em tese, o habeas corpus perdesse o objeto. Porque nós não estamos vendo a peça do habeas corpus, nós só estamos vendo aquilo que foi o relatório do ministro, isso se chama relatório. Então ele fez o relatório para dar a decisão. E aqui a gente continua com vocês, vou voltar a colocar aqui para que vocês entendam cada vez melhor.
Em 13 de 1 de 2026, os autos foram distribuídos à relatoria da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia por prevenção. O que é prevenção? Ela já tinha, na mão dela, um processo envolvendo esse tema. Então, ele mandou por prevenção para ela. Nos termos do artigo 77d do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concomitante com o artigo 6º, parágrafo único da Resolução do Supremo Tribunal Federal 706. Nos termos do artigo 13, ou númerozinho, inciso 8º do Regimento Interno dessa Corte, a presidência responde pelas questões urgentes no período do recesso ou de férias, razão pela qual foi aberta a conclusão a esta vice-presidência no exercício da presidência durante o período compreendido entre 12 e 31. Portanto, dia 13, quando foi feito o protocolo, ele já estava na presidência interina do Supremo. E aqui vem, é o relatório descido. Uma vez que a autoridade apontada como coatora no presente habeas corpus é o próprio ministro responsável pela análise das urgências no período, inviável a apreciação dos pedidos formulados por esta vice-presidência. Nos termos do parágrafo único do artigo 13 do Regimento Interno, o presidente poderá delegar a outro ministro o exercício da faculdade prevista no inciso 8º. Determina a remessa dos autos ao decano desta Corte, ministro Gilmar Mendes. A Secretaria Judiciária para imediato cumprimento publique-se 16 de janeiro, hoje. Lido e dito isso para vocês, eu quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, o ministro já sabia, no próprio dia 13, ou mais tardar no dia 14, desse habeas corpus. E ele sabia que não teria como julgar o habeas corpus, teria que passar para alguém. De duas uma. Ou ele passou para o Gilmar Mendes para lavar as mãos em relação ao Bolsonaro e não ser ele a tomar a decisão de colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Ou ele o fez mandar o Bolsonaro para Papudinha para que saísse da responsabilidade dele as inconsequências cometidas com um custodiado pelo Estado, que era o que o Bolsonaro estava, na prisão na Polícia Federal. Porque Bolsonaro vinha sofrendo tortura psicológica com um aparelho no seu ouvido o tempo todo e deveria ter sido vistoriado antes disso. Bolsonaro caiu sem ter nenhum tipo de assistência. E ele sabia que o Conselho Federal de Medicina ia destacar tudo isso. E essa peça ia pegar muito mal para ele. Então o que ele fez? Mandou para Papudinha. Mas além disso, ele mandou para Papudinha porque eles precisam da foto do Bolsonaro. Dizer que Bolsonaro ficou preso na Papuda. Para ter a retórica da esquerda, porque a esquerda não se conforma do sujeito que está hoje ocupando a presidência da República ter sido condenado na Operação Lava Jato por corrupção. E ter ficado 583 dias preso na Polícia Federal. Eles queriam mais. Mas existem algumas coisas que me chamam a atenção e que eu quero conversar com vocês. Hoje nós fomos surpreendidos com uma notícia de que a Michele Bolsonaro havia visitado o Gilmar Mendes. Quem você acha a respeito disso? A esquerda está em polvorosa aqui. Presta atenção numa coisa. Por que a Michele teria ido conversar com Gilmar Mendes e, na sequência, com o ministro Alexandre de Moraes? Por que efetivamente tudo isso aconteceu nesse intervalo de tempo, no momento em que se entrou com esse habeas corpus? Porque pegou muito mal a decisão do Moraes em relação ao CFM, assim como vem pegando muito mal as decisões do Toffoli em relação ao Master. E o Conselho Federal de Medicina foi aviltado, e o Alexandre de Moraes partiu para cima do presidente do Conselho, querendo que a Polícia Federal investigasse o presidente do Conselho, que é um médico. É um conselho médico totalmente isento, que ia fazer uma análise técnica, médica. E isso apavorou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, foi a Michele que foi conversar com os dois ministros, ou ela que foi chamada para conversar com os dois ministros? Tudo isso a gente só vai conseguir confirmar muito em breve. Mas nós temos algumas pessoas aqui que fazem parte da nossa comunidade privada.
Vocês já viram que segunda-feira a gente vai ter muita coisa para conversar a respeito da comunidade privada, não é mesmo? Então, quem aqui se lembra quando eu falei na comunidade privada o que poderia acontecer com o Bolsonaro muito em breve? E o que eu falei que estaria por trás de algumas decisões que vocês iriam ver entre agora e fevereiro? Pode declarar aqui, porque são coisas que eu não posso falar aqui na live pública. Mas quem está na comunidade privada lembra que eu falei isso na última segunda-feira. Falei, prestem atenção, vocês vão ver o que está acontecendo, existe uma pressão. Eu avisei na comunidade privada que essas coisas começariam a acontecer. Eu vou dizer para vocês, está insustentável, está aqui a Tati Maia, falou assim, está insustentável, o Estado é o responsável pela condição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem mais de 70 anos de idade, portanto, ele já está amparado pelo Estatuto do Idoso. O tratamento que vem sendo dado ao Bolsonaro não pode ser comparado aos demais detidos no Brasil. Primeiro, porque ele não teve o direito de ampla defesa, ele foi julgado num único tribunal. Ele não teve grau de recurso para uma outra instância. Isso fere o Pacto de São José da Costa Rica, o que é violação de direitos humanos. Segundo, porque o Bolsonaro tem comorbidade física. E essa comorbidade não é porque houve alguma coisa da natureza que afetou o seu organismo. Ele levou uma facada de um adversário político da esquerda. E até hoje ninguém sabe quem é que ordenou essa facada. E como é que essa pessoa conseguiu fazer isso e chegar até o Bolsonaro para fazer isso. Então, tudo isso ficou para trás e ficou no limbo, como se isso não tivesse acontecido. Então, o que nós estamos passando para vocês é que as coisas estão acontecendo. Mas eu já disse que no Brasil acontecem umas coisas assim, umas coincidências que são impressionantes. A primeira coincidência aconteceu lá atrás com Ulisses Guimarães. Depois aconteceu também uma outra coincidência com Eduardo Campos. Aconteceu uma outra coincidência com Teori Zavascki e muitas outras coincidências, né? Como, por exemplo, é uma coincidência os irmãos do ministro Dias Toffoli terem contratos, né, com o cara do Banco Master. É coincidência da esposa do ministro Alexandre de Moraes ter um contrato de 120 milhões, 129 milhões com o pessoal do Banco Master. Tudo coincidência. Coincidência. São essas coincidências que no Brasil acontecem. Portanto, pode ser coincidência também que a Michelle tenha procurado justamente o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. É uma coincidência. O que está por trás disso, eu já comecei a falar para o pessoal da comunidade privada e vou concluir a minha linha de raciocínio da semana passada, nessa segunda-feira, mesmo porque eu estava aguardando as coisas acontecerem. Eu soltei no ar. E a coisa aconteceu mais rápido até do que eu estava imaginando. Então, veja só a cronologia. Segunda-feira foi dia 11, eu faço live na comunidade privada. Dia 12, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência. Dia 13, ingressa-se com o habeas corpus. No próprio dia 13, Michele Bolsonaro fala com Gilmar Mendes. No dia 15, no dia 14, ela fala com Alexandre de Moraes. No dia 15, Bolsonaro é transferido para Papudim. E no dia 16, o Alexandre de Moraes se dá por impedido no HC. Coincidência? Pode ser. O futuro vai dizer se é coincidência ou não. Vocês vão ver muita coisa ainda rolando nesse país, em pleno ano eleitoral. Mas eu não posso encerrar sem lembrar da última coincidência, meus amigos. Teve mais uma. Ontem à noite teve uma reunião às pressas, convocadas por Lula. Participaram da reunião o ministro Alexandre de Moraes, o superintendente da Polícia Federal, o novo ministro da Justiça, o vice-presidente da República. E aí vai o ministro da Justiça, e eu mostrei isso na live de hoje à tarde, e abre o bico dele e fala que a questão central discutida foi o Banco Master. Será que tem gente querendo livrar a própria pele e tentando usar Bolsonaro como moeda de troca? Não sei, pode ser. Mas eu falei uma coisa para vocês e eu trouxe a informação. Podem pegar aí nas minhas lives. Alguém colocou aqui, ó, a Iracema. Bolsonaro estará livre e elegível?
Peguem a minha live anterior que eu falei para vocês, olha, muita coisa pode acontecer. Não se surpreendam. O imponderável acontece na política. Quem estava aqui quando eu falei isso na live? Eu falei, eu sou cristão, eu creio. O imponderável acontece na política. Não se surpreendam se acontecer determinada coisa. Vocês estão lembrados? Pois bem. E aí entra uma coisa que eu vou falar para vocês o seguinte, e que é muito importante que vocês entendam. Nós estamos num momento que a gente tem que desconfiar até da própria sombra. Até da própria sombra. E eu vejo que muita gente faz da maneira correta isso. Mas tem que fazer com precaução, tá? Mas o que eu quero chegar à questão é que qualquer pessoa que esteja jogando do outro lado, a primeira coisa que ela vai querer fazer é te calar. As pessoas que estão jogando do outro lado, a primeira coisa que ela vai fazer é querer te calar. Que você não fale, que você não explique, que você não mostre. Por isso, até teve um certo ex-deputado estadual aí que andou entrando com um pedido de petição de tirar até o canal do ar. Isso porque eu não ofendo ninguém, eu falo dentro daquilo que a lei determina, como advogado que sou. Então, preparem-se para os embates, porque muita coisa vai vir à tona, muita coisa vai ser descoberta. A gente só está na ponta do iceberg, como falou hoje o Paulo Figueiredo. Falou ontem o Paulo Figueiredo. E vou dizer mais ainda para vocês. Não desistam. Cabeça erguida. Eu vejo algo que é muito difícil para as pessoas e vi muita gente sendo derrotada antes mesmo da batalha começar. A batalha só está começando. Bolsonaro é ponto fundamental em tudo isso. E eu citei, inclusive, eu dei alguns exemplos para vocês, e dei um exemplo, falei para vocês, quando um sequestrador sequestra alguém, na mesma live. Estão lembrados? Quando um sequestrador sequestra uma pessoa, ele ameaça que vai tirar a orelha, os dedinhos, se não fizer o que ele quer, aquilo que está. Vocês estão lembrados disso também que eu falei, né? Prestem atenção. Então, apenas para deixar o recado aqui para vocês, eu nem ia entrar em live, né? Eu já estava atrasado para o Jornal 22 Horas. Não, entro depois, segunda-feira eu volto com ele. Mas eu fiz questão de entrar para trazer isso porque eu acredito que ninguém fez essa análise ainda para vocês. Se fez, né, nesse sentido, eu agradeço a quem está olhando para todos esses detalhes. São detalhes importantíssimos. Lula está apavorado. O ministro Alexandre de Moraes se dá por impedido, ele nunca se deu por impedido. Ele poderia simplesmente dar a canetada falando, não pode, porque não cabe habeas corpus de advogado de terceiros, o que é uma mentira, não existe nenhuma proibição legal. O habeas corpus pode ser promovido em papel de pão, sabe aquele pãozinho que era enrolado antigamente no papel, que você vinha com a bisnaga debaixo do braço, ela já vinha cheirosa para o café da manhã? Pois é. Você pode pegar aquele papel, escrever à mão e entrar com HC. Esse é um right, é um remédio jurídico que pode ser proposto por qualquer pessoa, não precisa nem ser advogado para propor. Portanto, essa história de que, olha, nós negamos a HC e tal, etc., os advogados do Bolsonaro ficaram bravos porque entrou com o pedido. A pergunta é a seguinte, por que os advogados do presidente não entraram com os HCs? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Então, é hora da gente estar muito atento em tudo que está acontecendo, tá bom? E não se esqueça, a gente vai vencer essa batalha. Tudo posso naquele que me fortalece, quem nos fortalece é Deus, fiquem todos vocês com Deus. Até amanhã, tchau, tchau, galera. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.